Então, gurizada, a pergunta que fica no ar: será que o nacionalismo, no momento atual que nós estamos vivendo hoje no mundo todo, será que o nacionalismo ele seria uma solução viável para resolver o grande problema do globalismo ou da globalização, como queiram, né? O problema é esse que tem trazido essa questão do globalismo tem trazido diversos problemas para nós todos, né? Olha lá. Olha os búfalos escaparam lá. Caraca. O cara tá indo atrás para tentar laçar os búfalos. Aqui tem uma fazenda de búfalos, para quem não sabe, né? Esse local aqui no que eu tô gravando. E... caraca, não sei se ele vai conseguir. Se ele vai conseguir laçar, não. 2 búfalos aí escaparam bem no meio da gravação. Interessante. Ó, aquele ali já ficou escamado, ó. Mas galera, me distraí aqui um pouco, desculpa. Mas vamos voltar ao tema do vídeo. Caraca, cada coisa que acontece. Foi embora. Nossa. Galera, será que o nacionalismo ele é a solução para o que nós estamos vivendo hoje? Quais são os problemas? Vamos colocar aqui no contexto para que se possa entender melhor. Nós vimos aí o que aconteceu com a questão da pandemia, né, do Covid-19. Houve um problema lá na China, se espalhou rapidamente para o mundo inteiro. Depois vieram as restrições, primeiramente na China, né, lockdown. Depois já se espalhou para a Europa e aí já atingiu também a América, o Brasil, enfim. E basicamente todos os países do mundo, quase todos os países do mundo agiram da mesma forma, mesmo mostrando a ineficiência e tal da forma de agir e tal, né? Existe toda uma questão por trás, se isso foi ou não criado, se foi provocado ou não, mas me pareceu bastante evidente para mim e para muitas pessoas que essa atitude de fechar tudo, fechar o comércio, veio realmente propositalmente para destruir a economia dos países, para enfraquecer cada vez mais a soberania das nações, para padronizar assim o mundo todo, né? Agora já estão falando inclusive de uma renda básica universal para as pessoas. Isso é uma maneira, uma tentativa realmente de quebrar a autonomia dos estados, nações. É uma autonomia de globalizar toda a questão da economia e outras coisas também, né? Existe toda uma perseguição política por trás das vozes de dissidentes, das pessoas que não concordam com essas políticas, que veem algo errado nisso, que criticam, né? Então grandes empresas como Facebook, né, Google, tudo mais, né, tem cerceado a liberdade de expressão dos indivíduos, e isso tem acontecido a nível internacional e nacional também, né? Então nós vemos que dentro do nosso país nós temos agentes exteriores, agentes internacionais agindo. Um deles é o STF, né? Por que o STF tem batido tanto de frente com o Poder Executivo? Porque eles sabem que eles têm um respaldo internacional, né? Tem a mídia que é internacionalizada, que vai aderir ao discurso internacional, e realmente quem se opõe a isso fica na contramão do mundo inteiro, né? Então muitos dizem que isso é uma espécie de precursor do que virá, né, que seria o anticristo e tudo mais, né? Eu concordo com essa visão, embora a gente tenha que ter a humildade de admitir que não sabemos, né? Podemos fazer conjecturas, mas não passa disso. Então, outra coisa, a questão da vacina e agora do passaporte sanitário, né? Só por eu falar isso aqui, provavelmente esse vídeo já vai ficar desmonetizado, já vai ter um comunicado aí embaixo informando sobre a vacina, né? Pode ser que não, né? Vamos ver, né? Então, assim, o passaporte sanitário é uma coisa que começou lá na Europa e já está se espalhando aí pelo Brasil. Agora tinha inclusive uma portaria do Executivo Federal, do governo Bolsonaro, para que não se procedesse com a demissão dos funcionários que porventura viessem a se recusar a tomar a vacina, né? O que eu acho muito legal. Eu acho que nem precisaria ter uma portaria, a própria Constituição garante esse direito a você. Você tem o direito de decidir se você quer ou não receber o tratamento médico, seja lá qual for, né? Você tem o direito de se opor a esse tratamento, de não querer receber no seu corpo algo que você não tem certeza se mesmo que tivesse certeza absoluta, científica, não, isso aqui realmente
ainda assim eu não concordo que os indivíduos têm que se submeter a isso, né, em busca de uma segurança social que na verdade é contraditória, porque se as pessoas estão vacinadas, as pessoas que tomaram vacina estão vacinadas, elas deveriam estar imunes, né? Elas deveriam estar bloqueadas, seguras contra isso, mas o que a gente vê é um amontoado de contradições que não tem como negar. Existe uma agenda internacional, que isso aí não é questão de pandemia, de cura de doença, isso é uma questão de dominação, então é inegável. Então nesse contexto que eu pergunto, isso tudo a gente já sabe, beleza, está chovendo no molhado. O nacionalismo é o caminho? O nacionalismo é a solução? Eu digo que não. O nacionalismo não é a solução. Não é a solução, ele não é o fim. Mas ele pode ser um caminho agora. O que nós temos que colocar na cabeça é o seguinte. O nacionalismo ele surge lá atrás, com a maçonaria, né? Lá na Revolução Francesa, com o que eles chamavam de patriotismo, né? Foram as leis francesas que só existiram para se opor ao poder eclesiástico que havia na época, o poder da Igreja Católica. A Igreja Católica, a França era um país ainda católico, então a Igreja Católica detinha um poder de influência muito grande sobre as nações, e a burguesia da época, né, eles queriam se afastar das limitações do poder eclesiástico, porque eles queriam emprestar dinheiro a juros altos, né, chamada prática de usura, né, que foi sempre considerado crime para os cristãos, né. Eles queriam fazer diversas leis que iam contra a fé católica, né. Então não tinha como eles fazerem isso, porque outros estados haviam tentado fazer isso, até estavam conseguindo alguns, né? Por exemplo, a Alemanha virou protestante, né? 2 séculos antes, a Inglaterra, e aí, enfim, né? Fizeram o que bem entenderam, porque o protestantismo não conseguiu aí frear a ganância, né? Dos nobres da época, né? Os nobres, né? Da burguesia. Então, na França, houve todo um movimento chamado Iluminismo que quis se afastar cada vez mais do poder espiritual. Queria que o Estado fosse suficiente, soberano e o único Deus da nação, né? Então, uma espécie de idolatria ao Estado aí na Revolução Francesa. E aí, o que eles buscavam? Um dos objetivos, um dos meios que eles usavam para quebrar esse poder eclesiástico, que era um poder universal, né? Igreja Católica quer dizer Igreja Universal, né? Então, para quebrar esse poder, vamos dizer, globalista da época, eles usaram o nacionalismo, eles usaram o patriotismo. Só que eles usaram, hoje a gente vê que eles usaram isso não preocupados com a nação, nada disso. Eles incentivaram muito o patriotismo, foi daí que surgiu o movimento patriota, mas eles incentivavam isso como um meio, não como um fim, como um meio. Por isso que a gente, às vezes, olha os norte-americanos, né, os ditos conservadores dos Estados Unidos, de alguns países europeus, e a gente olha do mesmo partido hoje, né, dos republicanos e tudo mais, os caras tomando decisões totalmente ao contrário, ou democratas, inclusive, totalmente ao contrário do que aqueles presidentes lá na antiguidade tomavam, e aí, na antiguidade não, antigamente, né, e aí você diz, se fulano de tal tivesse ouvido isso, se ele ouvisse isso, ele ia se revirar no túmulo e tudo mais. E tudo fazia parte de uma agenda. Na verdade, a maçonaria que comanda tudo isso por trás, né? Quando os maçons viram esse movimento internacionalista, quando eles viram que o nacionalismo ele já tinha cumprido o seu papel, né? Isso vai resultar na Primeira Guerra Mundial, depois vem a Segunda, para enterrar de vez todos os impérios do mundo, todas as monarquias e todos os estados cristãos ainda oficialmente, né? Hoje os estados, os países, eles vão dizer são cristãos entre aspas, né? Eles são laicos. Eles têm maioria cristã, às vezes. Hoje já nem sei se existe algum que tem maioria, talvez a Polônia, talvez a Hungria, não sei. Ou as Filipinas, um ou outro. Mas assim, eles não são oficialmente estados cristãos mais, né? Eles não estão formalmente sob o império de Cristo. Eles são na prática, ou nem na prática às vezes, eles são cristãos, né? Porque a maioria da população é cristã, se diz cristã. Mas formalmente eles estão sob o domínio do laicismo, né? Do ateísmo. Então o nacionalismo ele foi usado durante uma época pela maçonaria para se afastar de um poder global, que era a Igreja Católica. Hoje esse poder global não tem a menor influência mais sobre os estados, não tem a menor condição
de opinar sobre qualquer assunto, né? Hoje até mesmo os católicos não aceitam as doutrinas oficiais da Igreja Católica. Então, se o Papa falar uma coisa, 10 mil católicos se levantam e eu não concordo, não sei. Antigamente, eu não estou dizendo se eu concordo ou não, tá? Eu só estou dizendo que como era antigamente e como é hoje, para você entender o contexto do nacionalismo. Então, não precisa mais hoje haver um movimento nacionalista. Inclusive agora, eles estão vendo, né, os que mandam no mundo, eles estão vendo que o nacionalismo ele é extremamente prejudicial para os planos que eles querem. Eles querem agora padronizar um comportamento universal. E para isso eles precisam enfraquecer as nações. Porque pode ser que uma nação ou outra não concorde, tem essa questão do aquecimento global, tem essa questão das mudanças climáticas, tem essa questão do veganismo, que é uma espécie de idolatria, esses animais aqui, ó, e outros também, né? Eles dizem que esses animais não podem mais ficar assim, cercados. Primeiro eles estão dizendo que isso é por conta de emissão aí de metano, não sei o que, e que usa muita água, muitos recursos, e esse sistema é arcaico, e ele vai acabar por destruir o planeta. Uma imbecilidade, uma idiotice. Mas é isso que eles estão dizendo para obrigar você a ter que comer insetos, para proibir você de comer carne. Olha o preço que está a carne, né? O Brasil é um dos maiores produtores de carne do mundo inteiro, seja de frango, seja de porco. Aqui na região sul nós temos muito forte a criação de porco, de suínos, seja de gado ou búfalos, né? Esse animal aqui. Mas eles estão dizendo, e sempre foi assim, né? Eles estão dizendo que isso prejudica o meio ambiente e tudo mais, toda essa balela aí. Porque eles não querem mais que você, entre outras coisas, que você coma carne. E o cerco está se fechando. Então, a pergunta que não quer calar. O nacionalismo é a solução? A solução, não. Mas ele é o caminho. Em que sentido? No sentido em que nós usemos do nacionalismo, desse movimento nacionalista, para se opor a esse globalismo iníquo que está aí, que na verdade, a meu ver, é a preparação para o anticristo, para a vinda do anticristo, né? Mas vamos lá, ainda que não fosse, é um globalismo tirânico, é um globalismo injusto, então nós devemos se opor, né? Vamos lá, então o nacionalismo ele é um meio e não um fim, porque o nacionalismo por si só, ele tem um erro metafísico, ele tem um erro filosófico, que é como se o fim último fosse o Estado, a nação, e não é verdade. A nação é o resultado do amontoado de famílias. O amontoado de famílias é o resultado da família. E a família é o resultado da união entre indivíduos. Então, voltamos lá no Gênesis, né? A união do homem e da mulher. O sacramento do matrimônio, que para nós cristãos é um sacramento, mas ainda que seja na lei natural, o matrimônio é algo da lei natural mesmo, entre o ser humano, né? Essa união entre o homem e a mulher que é natural. Eu sei que hoje tem várias questões, tem aí a questão dos migtaus, meu próximo vídeo vai ser sobre essa questão. Assim como eu fiz a pergunta, se o nacionalismo é o fim, se o nacionalismo é a solução, vou fazer sim. Se o MGTOW, né, se o migtaunismo, se a Red Pill, ou seja, Red Pill é outro conceito, mas enfim, seria a solução para a crise que nós estamos vivendo agora de relação conjugal, tá? Vai ficar para o próximo vídeo, eu vou me aprofundar bem nesse tema. Não vejo o nacionalismo como um fim último, é errado, né, aquele que entra por esse lado e ele perde o sentido da vida, ele acaba caindo no laicismo, ele acaba caindo no materialismo, na minha opinião, e é isso que fragiliza essas doutrinas ou essas filosofias, a meu ver. É por isso que elas não se sustentam, elas caem em contradição uma hora ou outra. Então, como um meio, sim. Agora, o grande problema nosso, nós não sabemos adotar estratégia. E é difícil, porque quando você fala coletivamente, é difícil você atingir a todos no mesmo nível de consciência. Então vai ter um ou outro que vai se fanatizar, vai colocar os pés pelas mãos, isso é inevitável. Como evitar isso? Ah, mas você fala em coletivismo, você não fala, eu não quero saber, eu sou migtal, ou eu sou libertário, eu quero seguir meu próprio caminho, eu não quero saber de política. Meu amigo, só que é o seguinte, sozinho, você não faz nada. Eu sou sobrevivencialista, vocês sabem, eu sempre tive essa opinião dentro do sobrevivencialismo. Sozinho você não sobrevive nem por uma semana num apocalipse. Você tem que se unir a outras pessoas
Isso não precisa ser um movimento político gigantesco, fanatizado, de massas, não é preciso isso. Começa você a fazer a sua parte, você conversa com o seu colega de serviço, você conversa com alguém próximo a você e aos poucos, aliás é esse movimento espontâneo que nós precisamos, aos poucos a coisa vai ganhando corpo. Mas nós temos que ter a consciência de que sozinho nós não conseguimos chegar a lugar nenhum. Então é preciso levar essa mensagem adiante. O nacionalismo como um fim, eu estou aqui teorizando, tá pessoal? Estou teorizando. Nós vamos desenvolver mais esse assunto ainda ao longo do tempo aqui no canal. Quais as atitudes na prática que eu devo fazer? Para isso vamos fazer um outro vídeo e tudo mais. Eu queria dar essa introdução filosófica, teórica primeiro, para a gente entender que, embora o nacionalismo seja o caminho, ele não é o fim último, ele não é a chegada, ele não é a solução. E se ele fosse a solução, ele apresentaria outros problemas, talvez tão fortes e tão grandes quanto esse aí que nós estamos vivendo do globalismo. Fique com uma coisa na cabeça, nós temos que nos opor a esse globalismo que está aí, tá? E nós temos que usar as ferramentas que estão ao nosso alcance, redes sociais, não precisa sair gritando aos quatro ventos, mas discretamente com o seu amigo, com o seu colega, você vai questionando, você vai colocando. É preciso nós debatermos esse assunto. Eles estão tentando nos calar, então a gente tem que fazer o boca a boca, não tem jeito, beleza? Então eu peço que você compartilhe esse vídeo, curta, se inscreva aqui no canal Idade das Trevas. Nós estamos postando assuntos diversos aí com essa temática aí da crise contemporânea que nós vivemos, dessa crise da nossa sociedade louca que está aí, né? Que a gente não sabe mais para onde correr, cada dia vem coisas novas, cada dia inventam leis mais absurdas. Está aí agora o auxílio permanente para mães solteiras, né? Então é mais uma tentativa aí de acabar de vez com a família, de acabar de vez com a sociedade, de destruir o Estado, de destruir a indústria nacional, de destruir o emprego, enfim. Galera, esse é assunto para outro vídeo. Obrigado por enquanto e espero que você tenha gostado. Deixa aqui nos comentários se você não entendeu alguma coisa, se eu fui muito teórico, faça a sua crítica, eu vou gostar muito. Valeu, abraço.